Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o Brasil registrou mais de 1.300 mortes por Covid em 24 horas e superou os 10 milhões de casos da doença desde o início da pandemia. A Bahia começou hoje um toque de recolher. Vamos ver também as discussões em torno do flagrante no caso do deputado preso Daniel Silveira. A Polícia Federal encontrou ontem 2 celulares na sala em que o deputado do PSL, Daniel Silveira, ficou preso. Ele estava na superintendência da corporação no Rio de Janeiro e foi levado ontem para o Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma perícia dos aparelhos. A defesa de Daniel Silveira disse que não sabe de quem são os celulares e como eles foram parar lá. Mais cedo ontem, numa audiência de custódia, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do parlamentar. A Câmara dos Deputados discute o que fazer em relação ao caso. Foi marcada para hoje uma nova sessão para decidir sobre a manutenção ou não da prisão do deputado que fez ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Os líderes da Câmara voltaram a se reunir nesta quinta-feira para discutir o que fazer com relação ao deputado Daniel Silveira. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, a Câmara busca uma saída para evitar o desgaste entre os poderes após a prisão do deputado a mando do Supremo Tribunal Federal. Pelas redes sociais, Lira disse que as instituições são permanentes, já as pessoas de vida pública são transitórias. Houve um encontro na residência oficial do Senado. Participaram o presidente da Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na pauta da reunião, assuntos da economia, votação de propostas de emenda à Constituição e vacina contra a Covid-19. Após a reunião, Lira deu um tom de que estes assuntos são as prioridades. Enfrentaremos os problemas, eles se acomodam gradativamente com o tempo, mas as pautas que foram traçadas pelo governo federal, pela Câmara e pelo Senado, continuarão firmes, sem obstáculos, para que as suas discussões e aprovações aconteçam o mais rápido possível nas duas casas. No Supremo, ao menos 2 ações tramitam contra o deputado Daniel Silveira. A mais recente foi protocolada por 6 partidos políticos que pedem a cassação do mandato do parlamentar. Outra denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal através da Procuradoria-Geral da República e acusa o deputado de praticar agressões verbais e graves ameaças contra os ministros da Corte para favorecer interesse próprio em 3 ocasiões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para discutir a situação do deputado bolsonarista. A mesa diretora da Câmara dos Deputados determinou a reabertura do Conselho de Ética e representou contra o parlamentar. Uma sessão até havia sido convocada. Além do caso de Daniel Silveira, seriam discutidas outras pautas de interesse público, como a medida provisória que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. Mas a sessão foi cancelada e não houve votações nesta quinta-feira. Pelas redes sociais, alguns deputados criticaram o cancelamento da sessão, como o deputado delegado Antônio Furtado, do mesmo partido de Daniel Silveira. A deputada Soraya Manato disse que é contra a apologia ao ato institucional número 5, mas que criticar o Supremo não é crime. O deputado Sóstenes lamentou a posição de Lira em cancelar a sessão desta quinta, disse que é contra ditaduras e vai votar a favor da soltura de Daniel Silveira. Já o vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Marcelo Ramos, disse que parece incontestável que Daniel Silveira cometeu crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e que cabe ao STF e à Câmara decidir a punição dentro do previsto na Constituição Federal. Em entrevista a uma rádio de São Paulo, o ministro Marco Aurélio disse que a Câmara vai virar as costas ao povo brasileiro caso opte pela soltura do deputado. Se por acaso a Câmara dos Deputados, a meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fanático e, portanto, de uma agressividade ímpar, eu diria super exagerado, eles os deputados prestarão contas nas eleições de 22, aos eleitores. Nesta quinta-feira, a página do deputado na Wikipédia foi atualizada para incluir a informação sobre a prisão do parlamentar.
Via assessoria de comunicação, o deputado postou em suas redes sociais uma carta de apoio da ASINAP, Associação dos Ativos, Inativos e Pensionistas dos Policiais e Bombeiros Militares do Brasil. Daniel Silveira foi preso em casa no Rio de Janeiro na terça-feira à noite por decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois que o deputado publicou nas redes sociais um vídeo criticando o Supremo e fazendo ameaças aos ministros. Na última quarta-feira, o plenário do Supremo manteve por unanimidade a prisão do deputado. Especialistas da área de Direito e Políticas Públicas avaliam que a prisão de Daniel Silveira gera, no mínimo, um desconforto entre os poderes e pode abalar alianças recém-formadas. A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira divide opiniões entre os advogados do país. Alguns juristas consideram a ordem para prender o parlamentar arbitrária, enquanto outros avaliam que Silveira excedeu o direito à liberdade de expressão. Toda a polêmica teve início depois que esse vídeo foi divulgado pelo deputado nas redes sociais. Na gravação, Daniel Silveira faz ataques ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Edson Fachin. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou a fala do deputado crime contra a segurança nacional e determinou a prisão. De acordo com a Constituição, todo deputado federal conta com imunidade parlamentar e só pode ser preso em caso de flagrante e crime inafiançável. A interpretação do ministro foi que o fato do vídeo ainda estar no ar caracterizava o flagrante. E esse entendimento é um dos pontos que vem causando maior polêmica entre os especialistas. O doutor Matheus Falivene, professor de Direito da PUC de Campinas, considera a prisão do deputado inconstitucional. O advogado acredita que o fato do vídeo ainda estar nas redes sociais não caracteriza flagrante. Além disso, afirma que a imunidade parlamentar deve ser respeitada. O crime permanente é aquele que a execução se prolonga no tempo. A execução dura no tempo. E o crime instantâneo é aquele que a execução se consuma num ato. E, nesse caso, a consumação ocorreu no momento em que ele postou o vídeo. Então, já estava consumado o crime. E quando o crime já está consumado, não é mais possível o flagrante, pelo menos não nessa hipótese. Porque o flagrante ele é a certeza do crime, a certeza visual do crime. É quando a prisão ocorre no momento em que o crime está sendo cometido. Então, na minha visão, não tem flagrante primeiro por isso. E depois você tem uma questão aí também que ele é deputado federal, ele poderia, em tese, estar acobertado pela imunidade parlamentar dele. Tá? Nesse caso, inclusive, a Constituição fala que os deputados federais e os senadores só podem ser presos por crimes inafiançáveis. E esses crimes que ele foi preso são crimes afiançáveis. Já o advogado e professor de Direito Lênio Streck acredita que há elementos, sim, que caracterizam a prisão em flagrante. O jurista citou o fato das ameaças terem sido colocadas nas redes sociais. Hoje, o smartphone é a sua casa. Toda a sua vida está no smartphone. Mas quando foi feita a lei das interceptações telefônicas, de 96, não existia isso. Esse é o caso do flagrante. E se exigir o modo antigo de ver o flagrante para esse caso do deputado, seria impossível. Porque para prender alguém em flagrante, alguém teria que ficar de plantão, esperar o sujeito abrir o celular para gravar, e aí chegar, bater na porta e dizer, você está preso. Nunca aconteceria. Por isso que há, tranquilamente, flagrante delito. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas é que o ministro Alexandre de Moraes se baseou em uma lei que foi criada durante a ditadura militar para prender Daniel Silveira, a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983, durante o governo do presidente João Figueiredo. O Brasil ainda vivia um regime autoritário, vivia o regime militar, né? E é uma lei que tinha como finalidade evitar a atividade de oposicionistas ao regime, né? Tanto que a lei, a grande crítica que se faz a lei ela é muito ampla. Então, quando a lei diz, olha, é crime qualquer atentado contra as instituições democráticas, como intérprete, eu posso entender que uma opinião pode ser um atentado,
como até uma invasão física, isso pode ser um atentado. Então, ela é obsoleta porque ela é muito ampla e permite que as autoridades coloquem qualquer coisa como atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, a necessidade de uma nova lei é que haja crimes que sejam mais restritos, né, que não permitam essa interpretação arbitrária, né, dos aplicadores do direito. Começa a valer hoje o toque de recolher no estado da Bahia, com o objetivo de evitar aglomerações e conter o aumento dos casos de Covid-19 no estado. O toque de recolher vale das 10 da noite às 5 da manhã, pelo menos até o dia 25. As atividades comerciais que não sejam essenciais devem encerrar as atividades até às 9h30 da noite. Quem desrespeitar poderá ser preso e responderá por crime contra a saúde pública. O Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de casos de coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 1.300 pessoas morreram em um único dia. Em 24 horas foram registradas mais 1.367 mortes pela Covid-19. Com isso, o Brasil chega a 243.457 óbitos desde o início da pandemia. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país também contabilizou em um dia 51.879 novos infectados. E no total já são mais de 10 milhões e 30 mil casos de coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias teve uma pequena variação, mas o número continua acima de 1.000. Está em 1.037 óbitos por dia. Já a média móvel de novos casos ficou em 45.245 novas confirmações diárias. No mapa podemos ver melhor como a pandemia evolui em cada região. O número de mortes segue subindo em 11 estados brasileiros: Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima. Outras 12 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. Em queda, dessa vez aparecem 4 estados: Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. Em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, já são mais de 110.349.000 casos de Covid. 2.442.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de novos casos do coronavírus caiu cerca de 16% na segunda semana de fevereiro. Entre os dias 8 e 14, cerca de 2.700.000 casos foram registrados no mundo todo. A África foi o continente que teve a maior queda, seguida da Europa, América do Sul e o Sudeste Asiático. A cidade de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, perdeu todas as 133 doses disponíveis da vacina contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, isso aconteceu depois que vândalos desligaram o relógio de energia elétrica da sede de vacinação da cidade. O município, de aproximadamente 19 mil habitantes, recebeu 479 doses da Coronavac, que seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa da vacinação. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro começa a distribuição de uma nova remessa da vacina contra a Covid-19 para os 92 municípios do estado. Até agora foram imunizadas com a primeira dose 2,6% da população. 2,6% da população do Brasil já foi imunizada. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, foram vacinados mais de 5.640.000 brasileiros, enquanto mais de 894.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. A gente vai para o intervalo, na volta tem previsão do tempo e vamos falar da crise na fronteira no Acre. Voltamos já. Tem previsão de chuva hoje na maior parte do país. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. A sexta-feira será marcada por tempo bastante instável em grande parte do país, principalmente por causa da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul.
A expectativa é de um dia com céu encoberto e temporais frequentes no Rio de Janeiro, Espírito Santo, na maior parte de Minas Gerais, em Goiânia, Brasília e desde o Tocantins até o estado do Acre. As pancadas de chuva também serão recorrentes em áreas da costa norte do país, inclusive na região de São Luís. Já em Fortaleza, na região de Aracaju e em Salvador, as áreas de instabilidade mais pesadas diminuem e só deve chover de forma passageira. O tempo vai ficar firme em grande parte da região sul, no estado de São Paulo e também sobre Mato Grosso do Sul. Também não há previsão para chuva em áreas da costa leste do Nordeste e no extremo norte do Brasil. As pancadas ainda serão rápidas e isoladas na região de Florianópolis, no litoral do Paraná e no centro-sul de Minas. Na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, é alto risco para temporais entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Curitiba é de 16 graus e faz 20 graus pela manhã na região de Porto Alegre. Máxima de 26 graus na capital do país, faz apenas 25 graus em Belo Horizonte e 30 graus no Rio de Janeiro. Já estão valendo os reajustes nos preços dos combustíveis para as refinarias. Foi a quarta alta da gasolina e a terceira do diesel em 2 meses. A gasolina ficou em média 23 centavos mais cara no preço por litro e o diesel subiu 34 centavos por litro. A Petrobras explicou que os aumentos seguem as cotações do produto no mercado internacional. Ainda nesse assunto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os impostos federais sobre o gás de cozinha e o diesel serão zerados a partir do dia 1º de março. Segundo ele, o imposto do gás de cozinha vai ser suspenso de forma definitiva. Já o imposto sobre o óleo diesel, no caso do óleo diesel, os tributos estão suspensos temporariamente até que o governo encontre um jeito de eliminar a cobrança também de forma definitiva. O Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Acre para auxiliar no bloqueio da entrada de estrangeiros ao país. A medida terá a duração de 60 dias e foi tomada em razão do estado de emergência no Acre, que enfrenta, além da pandemia da Covid, um surto de dengue e a crise migratória na fronteira. Centenas de imigrantes haitianos, africanos e sul-americanos estão na ponte da integração. Eles querem entrar no Peru, mas estão sendo impedidos pelos soldados peruanos. Os agentes peruanos impedem que eles atravessem a ponte da integração do Acre devido à proibição no Peru, desde o final de janeiro, da entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul, países que detectaram novas cepas da Covid-19 mais agressivas. A ponte binacional, inaugurada em 2006, de 240 metros de comprimento sobre o rio Acre, está localizada na remota região peruana de Madre de Dios, 1.000 quilômetros ao leste de Lima, na área de fronteira tripla entre Brasil, Peru e Bolívia. Os migrantes, entre eles mulheres e crianças, afirmam que só precisam da permissão de trânsito no Peru, já que seu destino é o Equador, Estados Unidos ou seus respectivos países. Por enquanto, eles dormem em barracas e escolas na aldeia de Assis, do lado brasileiro da fronteira. De acordo com o Comando Conjunto das Forças Armadas Peruanas, as centenas de migrantes cruzaram ilegalmente a ponte na terça-feira. Eles ultrapassaram as forças de segurança que vigiavam o local, mas foram devolvidos ao território brasileiro. Autoridades europeias e americanas pediram que o Irã cumpra totalmente o acordo nuclear de 2015 e afirmaram ser perigoso que o país limite o acesso dos inspetores internacionais a algumas instalações. Nos Estados Unidos, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que o país aceitaria um convite da União Europeia para manter negociações envolvendo o Irã, com o objetivo de aumentar os esforços para reativar um acordo nuclear. Autoridades da França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos realizaram uma reunião e destacaram um interesse comum em preservar o regime de não proliferação nuclear e garantir que o Irã nunca possa adquirir uma arma nuclear. Por meio de uma lei aprovada pelo parlamento iraniano, Teherã planeja restringir, a partir de 21 de fevereiro, o acesso de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica a algumas instalações, se os Estados Unidos não suspenderem suas sanções impostas desde 2018.
Um tribunal da Colômbia revelou ontem o maior escândalo envolvendo as forças oficiais em quase 6 décadas de conflito com as guerrilhas. São milhares de mortes de civis. Pelo menos 6.400 civis foram executados por militares na Colômbia e apresentados como mortos em combate entre 2002 e 2008. Mais da metade das mortes teria acontecido entre 2006 e 2008, no mandato do ex-presidente Álvaro Uribe. A maioria dos crimes foi no departamento de Antioquia, onde o exército e paramilitares de extrema-direita lutaram contra rebeldes de esquerda. Até o ano passado, o Ministério Público havia reconhecido 2.249 execuções civis nessa modalidade entre 1988 e 2014. Investigava 29 generais. Embora o alto comando militar sempre tenha negado que essa fosse uma prática sistemática, soldados e oficiais confessaram a participação nos crimes perante o Tribunal de Paz. A Jurisdição Especial para a Paz classificou como um fenômeno macrocriminoso, como o maior escândalo envolvendo as forças oficiais em quase 6 décadas de conflito com as guerrilhas. A NASA afirmou que até o fim da década de 2030 será possível levar astronautas para Marte. Foram 7 meses de viagem e a NASA comemorou o pouso do rover Perseverance em Marte. O administrador em exercício da NASA fez uma previsão sobre quando será possível levar seres humanos a Marte. Talvez até a década de 2030 possamos começar a sair do sistema Terra-Lua e pousar astronautas em Marte. O robô levou um pequeno helicóptero. O desafio é fazê-lo voar em um ambiente com densidade equivalente a 1% da atmosfera terrestre. Marte já teve ao mesmo tempo os ingredientes da vida: água, compostos orgânicos e um clima favorável. Nas amostras que o Perseverance vai coletar, os cientistas esperam encontrar fósseis de bactérias ou outros micróbios, vestígios de vida antiga no planeta. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco às 10 da manhã tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau, boa sexta-feira e bom fim de semana.